Bora lá, galerinha. Mistérios sombrios do TikTok, do canal do Aquinho, gente. Esse vai ser o primeiro vídeo de um novo modus operandi que eu vou ter, por assim dizer, cara. Que, cara, vai ser o seguinte, cara. Eu vou gravar um vídeo que me der na telha. Sabe uma coisa que eu atraso muitas vezes pra gravar? É porque eu fico pensando demais, tá? Eu fico muito tempo pensando, pô, que vídeo eu trago, e eu fico muito tempo planejando, sabe? Ó, vou trazer esse aqui de manhã, esse de noite, eu fico muito tempo pensando nisso, cara. Ah, e sinceramente, cara, porque eu tento, vocês sabem que eu tento trazer vídeos mais de teor, mais pesados à noite, e vídeos mais de boa de manhã, né? Ah, mas sinceramente, cara, sabe o que eu vou fazer daqui pra frente pra mim não, que eu acho que eu demoro muito pensando e acabo não gravando, cara. Eu vou pegar vídeos que eu tô a fim de gravar, cara, e vou só gravar, mano. Depois eu penso que dia que eu vou postar ele, que nem esse daqui, cara. Tô gravando agora, Deus sabe quando vocês estão assistindo aí, cara. Provavelmente algum dia do fim de semana aí, mas tô gravando pra vocês e espero que vocês gostem desse vídeo quando ele sair, tá bom? Se puder, deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor Discord também tem na descrição. E também o link do meu canal 2, estou produzindo o Iceberg das Religiões, que logo vai estar saindo lá, tá bom? Além disso, como eu falei, torne-se membro. Eu postei um vídeo, eu não sei que dia vocês estão vendo esse vídeo novamente, né? Mas eu postei um vídeo do The Moon Wakes Up lá, do Ewip. Se você gostaria de ver um react desse vídeo, eu postei lá no Membros, tá bom? Enfim, vambora, sem muitas delongas pra esse vídeo que eu tô animado. Bora! Ocultos bizarros até monstros marinhos aterrorizantes, e uma noite que o céu ficou completamente azul. Hoje vamos dar uma olhada no lado sombrio das redes sociais e revelar alguns mistérios. Ô Aquinho, tá com um pouco o sangue tem tudo pra cabeça, do TikTok, que provavelmente você não conhece. Ok, let's go. O tapete. O tapete. Ao se mudar para uma casa nova, é bem comum que os antigos donos deixem móveis ou até correspondências para trás. Mas em 2024, Kate, de Ohio, ficou aterrorizada ao descobrir que os moradores anteriores de sua casa poderiam ter deixado evidências de um crime enterradas no quintal. Numa certa manhã, Kate desceu e encontrou seu escritório completamente revirado. O laptop estava destruído e vários objetos haviam sido movidos. Mas os dela... Ah, acho que ela queria dizer que alguém veio para poder esconder depois. O mais estranho é que todas as portas estavam trancadas e não havia sinais de arrombamento. Intrigada, ela resolveu filmar a cena e postar no TikTok. Isso é uma parada perigosa, gente. Se alguém estiver pensando em comprar casa aí, cara, isso é uma parada que realmente tem que pensar, cara. Uma das primeiras coisas que tem que fazer quando muda uma casa nova aí, cara, é trocar a fechadura, cara. Porque isso daí, realmente, os moradores antigos podem ter a chave da tua casa. Pensando que talvez sua casa fosse assombrada, o vídeo rapidamente viralizou, acumulando mais de 9 milhões de visualizações. Mas as pessoas não estavam tão interessadas no escritório destruído, e sim em algo que ela comentou no final da gravação. Tapete enterrado? Tapete enterrado? Nos comentários, várias pessoas afirmaram que o tapete enterrado no quintal parecia extremamente suspeito e imploraram para que Kate continuasse investigando. Nos dias seguintes, ela entrou em contato com a filha dos antigos proprietários, que explicou que a família havia vivido naquela casa desde a sua construção, em 1967, e que, até onde sabia, nunca haviam enterrado nada no jardim. A situação começou a se tornar um verdadeiro mistério, e Kate decidiu chamar a polícia. Logo, os departamentos de homicídio... Tá, ok, isso a história é... Porque, cara, vamos ser sinceros, histórias do TikTok você sempre fica com um pé atrás, né? 2 pés atrás, né, cara? Porque você fica meio assim, né? Pra farmar like e tal, mas esse cara chamou a polícia porque realmente... investigação da cena do crime, apareceram em sua casa acompanhados de 2 cães farejadores de cadáveres. Esses animais são treinados para se sentar quando detectam o cheiro de restos humanos. E quando foram levados até o buraco de Kate, foi exatamente isso que eles fizeram. De repente, parecia que eles realmente haviam encontrado um corpo. A notícia se espalhou rapidamente e no dia seguinte o mundo acompanhou enquanto a equipe do CSI retornava à cena para desenterrar o tapete. Mas ao abrirem e desenrolarem o objeto, os policiais só encontraram pedaços de borracha queimado. O circo midiático terminou ali. Tanto a polícia quanto os repórteres foram embora levando o tapete como evidência. Kate se sentiu aliviada por não ter encontrado um corpo no quintal, mas ainda havia um detalhe. Cães farejadores de cadáveres têm cerca de 95% de precisão ao detectar qualquer... Ah, mas pô, cheiro de pneu queimado, pode ser, né, cara, que foi ali. Ou pode ser que o cheiro do tapete às vezes tem um cheiro
um cheiro parecido com, vai saber, tem um cheiro parecido com uma pessoa, né? Não sei, mano, pode ser. Qualquer vestígio de fluidos de decomposição. Isso fez com É porque, assim, é bastante incomum, né? Um tapete ou um pedaço de... que muito do cheiro, às vezes, do corpo da pessoa pode ser também da roupa ali em contato com a terra, né, cara? E pode ter esse cheiro do contato... Porque eu digo isso porque os cães eles têm um faro mais acurado que o nosso. Então, ele pode sentir o cheiro ali do tecido embaixo da terra e pensado, ou, né... Entendeu? Ter entendido aquilo como uma roupa, né, cara? Como o cheiro de uma roupa, né? que seus seguidores continuassem a Sei insistir se isso para faz que ela algum não sentido. abandonasse o caso. 5 meses depois, Kate conseguiu recuperar o tapete com a polícia. Em frente às câmeras, ela o desenrolou novamente e revelou uma enorme mancha vermelha. Usando 2 kits caseiros de análise de sangue, ela realizou o teste na mancha então. O resultado deixou ainda mais dúvidas. Um teste deu positivo, enquanto o outro deu negativo. O teste positivo consistia em aplicar peróxido de hidrogênio sobre a mancha e observar se haveria formação de bolhas, um indício da presença de uma enzima sanguínea chamada catálase. E acontece que de Mas mesmo tanto tempo depois isso ainda funciona? fato, o peróxido borbulhou. No entanto, vale destacar que a catálase também está presente em algumas bactérias, fungos e até plantas, o que poderia facilmente contaminar qualquer objeto enterrado no solo. Né? Ou seja, esse resultado Isso aí é muito mais para ser usado em coisas que estão na superfície, né? Que não tiveram, não em coisas que você achou enterrado, né? Até porque, como eu falei, né? É muito incomum você achar uma evidência de um corpo enterrado, uma evidência, sabe? Geralmente você vai encontrar o corpo em si, né? não Tipo assim, é muito raro um caso que o cara vai enterrar a roupa em algum lugar só, sabe? Sei era lá. conclusivo. Os seguidores de Kate imploraram para que ela levasse a análise Tipo, para porque o uma cara teria enterrado. Não faz sentido, o cara teria enterrado o tapete. É uma história que não bate muito, laboratório né? É estranho, profissional, cara. mas desde então não houve mais atualizações. Hoje ela vive em paz com a ideia de que não havia nenhum corpo em seu quintal. Ainda assim, muitas pessoas acreditam que a relação dos cães farejadores é uma prova de que realmente ocorreu um crime violento na propriedade. Outros vão ainda mais longe, sugerindo Que é uma acurácia de 95%, só que os dois, entendeu? Tipo, os dois teriam errado, né? que o escritório revirado seria evidência de que o espírito da vítima permanece eu achei rondando que a nossa, casa. os caras já vão pra esse lado paranormal, né? Eu tinha pensado muito mais em alguém tinha entrado na casa dela pra esconder evidências, algo assim, né? Mas por que a pessoa quebraria o notebook? Não faz O sentido. escândalo do tapete talvez nunca seja totalmente resolvido, mas a história de Kate não foi o único mistério bizarro a surgir no TikTok. É estranha essa história aí, cara. É uma história aí meio esquisita, sinceramente, né? Porque o que me deixa mais com a pulga atrás da orelha é a polícia ter devolvido o tapete pra ela, né? Estranho, né, cara? O que você já achou nos comentários aí? Eu nunca vi uma parada dessa, pra você levar uma evidência e depois, se não der em nada, o caso os caras te devolvem aquilo. Estranho, né? Não sei, mano. Lindy Nicole. Meu Deus, que isso? Em abril de É o The 2025, uma mulher chamada Lindy Nicole estava dirigindo por um bairro tranquilo quando percebeu algo perturbador em frente às casas. Tinham vários carros idênticos iguais, estacionados caramba. em cada entrada. A rua inteira parecia um glitch da Matrix. Assustada, Lindy correu para casa e publicou o vídeo no TikTok. Em pouco tempo, os comentários foram inundados com teorias de todos os tipos. Alguns diziam que aquele bairro era na verdade uma cidade falsa construída pela CIA para encobrir experimentos obscuros. Cara, faz todo sentido, até porque a CIA, a agência de inteligência, não seria burra o suficiente pra colocar todos os carros iguais, né, cara? Por que ela não comprou carros diferentes um do outro, né, cara? Outros apontavam para a ideia de que estávamos em uma simulação, e aquela rua seria a prova disso. Mas em meio às conspirações, surgiram explicações mais plausíveis. Uma delas sugeria que uma concessionária local da Hyundai precisava de espaço extra para guardar carros novos e, em parceria com os incorporadores do bairro, usava as casas ainda não vendidas como vitrine. Isso criaria um cenário vantajoso para todos. O revendedor teria onde estacionar os veículos e as casas pareciam mais atrativas para possíveis compradores. Outra hipótese levantada foi a de que o bairro poderia ser um conjunto habitacional corporativo ou de uma empresa aluga várias casas para seus funcionários. Nesse caso seria Pode ser mesmo, mas não é incomum. Aqui em Curitiba você tem muita empresa, muita fábrica de carro. E elas realmente, assim, pra quem já passou perto, sabe que não em Curitiba exatamente, mas na região metropolitana tem.
fábricas de carro Renault, Volkswagen, tem uma tem uma daquelas de caminhão, não lembro o nome também, tem a Nissan, enfim, tem várias fábricas de carro aqui, né? E, e pra quem já passou lá perto, sabe que os caras, quando não tem espaço, mano, os caras colocam o carro até onde vai. Nunca vi os caras colocarem na casa de pessoas de fora, né? Mas vai saber, né, cara? Às vezes os caras estão com estoque ali que não tá saindo, né? Pode ser, cara. É estranho, mas pode ser. Comum que todos recebessem Até porque, reparem numa coisa, parece que os carros não têm placa. o mesmo Perceberam? carro de Os carros não têm placa. Que são carros novos mesmo. Eu acho que faz sentido, cara. frota da companhia, Acho que faz explicando a sentido, estranha porque repetição não dos tem, nenhum tem veículos. placa. Claro, a menos que esses comentários mais racionais tivessem sido escritos por agentes da CIA, tentando encobrir a Faz verdade. sentido. Mas nesse caso, o mistério de Lindy talvez não é tão sinistro quanto parecia Eu a acho que tá primeiro momento. resolvido, sinceramente. Ainda assim, É alguns isso. fenômenos não encontram explicações tão simples, como esse aqui, O que pode que ter acontecido é que essas casas são recém-construídas, então não tem ninguém morando ali, e tem uma empresa de carro próxima, uma vendedora de carros, e os caras estão sem espaço no estoque e falaram assim, ó, a gente não pode meter os carros lá nesse... Conversaram com quem é dono dessas casas aí e falaram, a gente pode guardar esses carros ali até eles saírem, né? Eu acho que faz bastante sentido, cara. afetou não apenas um bairro, mas todo o céu. Ok, bora. O céu misterioso. Pode parecer um filtro, mas esse TikTok de 2022 não tem nenhuma edição. Ele mostra o momento em que o céu noturno ficou azul por alguns instantes antes de voltar à escuridão. As testemunhas que presenciaram esse dia ficaram em pânico. Muitos acreditaram estar vivendo em uma simulação, como se alguém tivesse acendido o sol no meio da noite. Por mais impossível que pareça, Caramba, não foi a cara, primeira vez que doideira. algo assim aconteceu. Em 2018, milhares de pessoas em Nova York presenciaram uma luz azul semelhante no céu, e a cidade anunciou que se tratava da explosão de um transformador. Quando ocorre uma sobrecarga repentina, eles podem explodir e liberar fortes correntes elétricas no ar, produzindo um clarão intenso. Ainda não está claro se esse TikTok foi realmente gravado em Nova York em 2018 ou se apenas se trata de uma outra explosão Pode de ser, transformador. porque sinceramente parece muito quando vem um raio, assim, né? Quando vem um raio, o céu fica tudo claro dessa forma, só que aqui tá por um período muito longo, né? Em 2022. De qualquer forma, é uma visão assustadora. Se eu tivesse presenciado isso Nossa, fica com medo pessoalmente, eu teria também. pensado que minha cidade estava sendo invadida por Jesus alienígenas voltou! ou algo assim. Jesus voltou finalmente. O culto falso. Nesse caso, temos um fotógrafo que acreditou ter registrado algo horrível durante uma cerimônia de casamento em New Orleans. No Uou! casamento haviam dezenas de Caramba! figuras misteriosas vestindo toucas pretas. As imagens do casamento acumularam mais de Caraca, 13 milhões de cara. visualizações no TikTok, e as pessoas especulavam se os noivos faziam parte de alguma Parece- seita, como os Illuminatis. Mas apesar de Parece uma seita secreta mesmo, né? Caramba. Eu ia falar se eles participaram do fogaréu lá de Goiás, não é? Que os caras usam esse chapéu cônico, por assim dizer, né? parecer assustador, Eu acho que é em Goiás esse um fogaréu, site bem né? conhecido de verificação de Todo ano as pessoas se assustam. fatos esclareceu a situação. A cerimônia aconteceu em Omni Royal Hotel, localizado ao lado do edifício da Historic New Orleans Collection, um museu dedicado à história da cidade. Em 2011, um artista local tinha feito uma exposição, e essa exposição incluía várias estátuas mascaradas e com chapéus, inspiradas no romance A Conjura dos Loucos, e na deusa romana da sorte, a Fortuna. O casamento coincidiu justamente com essa instalação, o que fez com que o casal Não, pera, deixa eu tivesse entender, eu ainda tava da pensando no história bagulho, da eu cidade. peço desculpas, Em 2011, um artista local tinha feito uma exposição, e essa exposição incluía várias estátuas mascaradas Eram e com estátuas? chapéus, inspiradas no romance A Conjura dos Loucos, Tá, ok. e na deusa romana da sorte, a Fortuna. O casamento coincidiu justamente com essa instalação, o que fez com que o casal tivesse que declarar seu amor não apenas diante da família e amigos, mas também na frente de várias estátuas sinistras, que, convenhamos, é bem menos assustador do que seria uma seita. Caramba, mas é assustador pra caramba, né? Assim, que isso aqui são estátuas, cara. Que bagulho macabro, né? São muito bem feitas, né? Claro, a gente tá distante, né? Mas parece estátua de cera, né, cara? Caraca, doideira, né, cara? Eu teria medo, teria medo de ir nessa exposição aí, cara. Real. Vale Isso, o que isso tem a ver com... Bom, tem a ver com essa história aí que eu desconheço, né? Mas
sinceramente, gostaria de entender, cara, do que se trata isso daqui, do que se trata essa peça artística aí, porque é muito intrigante, né? Assim, são. É, Vale lembrar que Louisiana tem uma longa tradição de bruxaria, mas não é o único lugar dos Estados Unidos cercado de histórias. porque esse chapéu cônico, ele tem, óbvio, muitos outros significados além daqueles que vocês estão pensando, né? Então, ele era o chapéu de carrasco, por exemplo, o chapéu de burro, muito comum antigamente nas escolas dos Estados Unidos, né? Mas acho que é dance hat que chamam, né? Mas e principalmente em tradições religiosas medievais antigas, como aquela espanhola lá que inspira o fogaréu em Goiás, né? Só que juntando isso com tradições de deusa romana Fortuna, cara, meio estranho, né? Não consigo ver essa correlação, cara. Fico Sombrias. curioso de saber, de tentar entender do que se trata essa peça artística. Aeroporto satânico. Porque ainda mais, porque o que gera você ficar com um pouco de medo, né, ali desse negócio, cara, é porque é nos Estados Unidos, né, cara? A gente sabe que essa carga é principalmente nos Estados Unidos, né? Que foi aonde esse movimento, né, que eu não posso citar o nome, ocorreu, né, cara? Então, assim, você vai ficar com o pé atrás, né? Os aeroportos, por exemplo, existem várias teorias conspiratórias, e vamos falar sobre o Aeroporto Internacional de Denver, que remonta à sua construção em 1995. Alguns TikToks apontam que o aeroporto está repleto de referências à maçonaria, considerada a maior sociedade secreta do mundo. Além disso, existe uma placa que homenageia a Comissão eu acho que eu já ouvi Aeroportuária de falar Novo uma Mundo, vez. uma organização que não existe oficialmente. O nome soa bem parecido com a Nova Ordem Mundial, um suposto governo secreto defendido O por Monark vai à loucura com isso teóricos daqui, da hein, cara. conspiração há décadas. Não Mas deixa o modo Monark assustador ver não isso. termina aí. Algumas áreas de retirada de bagagem no aeroporto têm murais que mostram crianças chorando e a entrada conta com uma estátua de cavalo. O que é isso aqui, cara? Pô, tá de sacanagem. O cavalo não só azul, como veiudo de olho vermelho. Meu mano Carlinho simplesmente, cara, infartaria vendo isso daqui, de olhos cara. vermelhas chamada Lúcifer, onde o escultor Não, pô, tá de morreu quando um brincadeira, pedaço da própria estátua caiu sobre ele. Além disso, Pô, quando tá o de aeroporto brincadeira, hein, cara? foi Que isso, construído, cara, lugar o custo amaldiçoado, cara. ultrapassou mais de 2 bilhões de dólares, o que deu origem a teorias de que o dinheiro foi usado na construção de túneis secretos subterrâneos que serviriam à chamada Nova Ordem Mundial para fins obscuros. Parece absurdo, né? Pois bem, em 2024... Não, parece absurdo, cara, mas olha, falar pra vocês, cara, sinceramente, cara, esse lugar aí é pesado, cara. Eu não sou teórico da conspiração, jamais, cara, mas tem coisa e coisa também, né? Eu não sou bobo também, cara. Esse daqui é esquisito esse lugar, né, cara? Um TikToker chamado Jer Hollis estava a caminho do seu portão de embarque no aeroporto quando acabou se perdendo em uma série interminável de corredores. O vídeo que ele publicou mostrava passagens brancas e bizarras que pareciam se estender sem fim. O aeroporto era uma passagem para as backrooms. Com tetos estranhamente baixos e placas de portões que não existiam. O vídeo rapidamente ultrapassou 27 milhões de visualizações e um funcionário do aeroporto, que já trabalhava lá há 3 anos, afirmou não ter ideia de onde aquele lugar ficava. Nos comentários, muitas pessoas diziam que Jer tinha encontrado o sistema secreto de túneis do aeroporto e que poderia estar correndo um grande perigo. Felizmente, o dono do vídeo conseguiu sair de lá em segurança, já que pouco depois voltou a postar vídeos sobre Denver no conforto de sua casa. Então é bem possível que ele apenas tenha se perdido em um aeroporto enorme e vazio durante a madrugada. No entanto, alguns moradores locais... Mas é estranho, porque como os caras não perceberam, e claramente é um tipo de corredor que não é comum, né, cara? Eu não fui em muitos aeroportos da minha vida, mas eu já tive no aeroporto de Guarulhos uma vez, e no de Curitiba também, né, óbvio, mas... Óbvio, Eu só viajei uma vez, cara. Eu só viajei de uma vez de avião. Daí, então, eu estive no de Curitiba e no de São Paulo, em Guarulhos. Então, enfim, eu falei isso porque é óbvio que eu teria que voltar, mas eu poderia ter voltado de ônibus, né? Enfim, mas o aeroporto são lugares que geralmente os corredores são muito largos, né, cara? Ainda mais um aeroporto como o de Denver, que é uma cidade grande, né, cara? Certamente teria. Não seria assim. Eu não conheço. Se alguém conhece um aeroporto que seja dessa forma, que com corredores tão estreitos, né, cara? Tipo assim, claro, se você for numa cidade pequena, aí provavelmente vai ter aí em Antagorda, deve ser assim o corredor do aeroporto, sabe? Agora,
Você vai em qualquer aeroporto de uma cidade grande, cara, pô, os aeroportos têm que ser muito largos e com lojas, geralmente, né? É muito estranho isso daqui, cara. Porto enorme e vazio durante a madrugada. Talvez seja um lugar apenas pra funcionários, né? Mas o próprio funcionário que trabalhou lá, né? Mas pode estar mentindo também, né? Vai saber se o cara Alguns trabalhou moradores mesmo, né? locais levam muito a sério as teorias sobre o aeroporto. Em 2019, a própria administração chegou a brincar com essa fama ao instalar cartazes e até gárgulas falantes. Embora pareça que Denver esteja apenas tirando sarro dos Olha, é um baita aeroporto gigantesco, cara, olha isso. teóricos da conspiração, outros acreditam que a nova ordem mundial pode estar se escondendo ou camuflando suas ideias, ridicularizando as teorias para desviar a atenção. Pessoalmente, eu não acredito muito não, mas ainda assim eu não gostaria de me perder dentro desse aeroporto. E se as histórias forem verdadeiras, o dono do vídeo pode ter tido muita sorte de escapar de lá. Ah, cara, assim, que nem eu falei, não duvido que tenha túneis secretos em lugar. Ó, não me chamem de Monark, mas eu não duvido que tenham túneis secretos. Com certeza tem, é que nem aquele vídeo que a gente falou de. Naquele vídeo do Thomas que falou sobre túneis em Brasília, lá tinha teoria de túneis em Brasília, e eu falei no vídeo, cara, se não tem túneis em Brasília, o governo brasileiro é meio lelé da cabeça, né, cara? Porque a primeira coisa que eu faria se eu fosse presidente e tivesse uma residência presidencial era cavar um túnel com um bunker embaixo, né, cara? Isso daí é o mais simples de tudo, é óbvio. Você tem que ter um bunker presidencial embaixo do lugar onde você mora, né, cara? Você é a figura mais importante de um país, né, cara? Assim como na Casa Branca tem, né? Tem aquele lá que o George Bush até se escondeu lá durante o ano de 2001, né? Mas agora num aeroporto, assim, não faz sentido. Só se for um enclave de Fallout, né, cara? Mas não acredito que tenham esses túneis subterrâneos ali, mas que certamente esse lugar aí tem uma carga meio estranha e tem toda uma simbologia que foi... Que assim... Se não foi necessariamente uma seita que construiu, pelo menos os caras que construíram aquilo ali, o cara que fez aquela estátua, tem uma ideologia aí bastante, no mínimo, como eu posso dizer, não ortodoxa, né, cara? O cara não é nem um pouco, né, convencional. A boneca amaldiçoada. Ok. Se você já assistiu a algum filme de terror, sabe que comprar uma boneca em uma loja de segunda mão e levar ela pra casa nunca foi uma boa ideia. Mas em 2024, uma TikToker texana chamada Jamie Wellman acabou fazendo isso quando sua filha de apenas 2 anos... Vai na casa lá, num brechó, lá tem uma boneca lá, você tá precisando comprar um parente teu, sei lá, fala assim, que tem filho recém-nascido, fala assim, essa boneca que veio de uma casa que pegou fogo e os... Implorou para que ela comprasse uma boneca aparentemente inocente. Nas semanas seguintes, Jamie relatou portas que se fechavam sozinhas, objetos desaparecendo misteriosamente e por fim sua filha começou a insistir que a boneca estava viva. Jamie não acreditava, mas por curiosidade decidiu colocar um monitor de frequência cardíaca na boneca e descobriu que ela tinha pulso. Enquanto a maioria das pessoas nos comentários dizia para Jamie simplesmente destruir a boneca, alguns tentaram ser mais racionais e sugeriram que o monitor poderia estar apenas captando os próprios batimentos cardíacos dela, ou que estivesse com defeito e estava detectando o pulso de qualquer coisa. Mas infelizmente, Jamie publicou uma atualização que provou que essas pessoas estavam erradas. Nesse ponto, a maioria das pessoas chamaria um exorcista, mas vale lembrar que esses monitores portáteis de frequência cardíaca são conhecidos por fornecer leituras falsas, sentido, especialmente na presença de esmalte ou unhas postiças. Pô, tá de sacanagem, cara. Se ela tá achando que tem batimento cardíaco nessa boneca aí, pega ela e joga no lixo, cara, no balde do caminhão de lixo, cara. Pô, tá de brincadeira, assim, cara. O material plástico da boneca poderia estar causando alguma falha. Ainda assim é bizarro demais, e eu sem dúvida teria jogado o brinquedo fora. Então, tá de brincadeira? Ah... Se sou eu, cara, se sou eu, vejo esse boneco aí, eu pego, divido ele em 10 partes ali e coloco um em cada. Jogo um em cada. Coloco um em cada lixo da cidade, cara. Tá de brincadeira? O problema com a maioria dos TikToks assustadores é que nunca dá pra ter 100% de certeza da veracidade. Truques de câmera e edições podem facilmente fazer eu não tô lembrando se eu coloquei pra gravar certinho aqui. Coloquei, ok, ufa. Eu sempre fico preocupado com isso no meio do vídeo. Chegando até aqui, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, vocês vão estar me ajudando muito, muito, muito mesmo. E além disso, torne-se membro aí pros vídeos exclusivos, tá bom? Vou tentar postar mais um aí no fim de semana. E também entre no server do Discord e no meu canal 2, que estou produzindo a Iceberg das Religiões, que logo logo vai estar no canal lá, tá bom? A boneca normal parecer amaldiçoada. Por isso, os vídeos mais aterrorizantes geralmente vêm de transmissões ao vivo, onde sabemos que tudo que vemos está acontecendo em tempo real, sem cortes. O TikTok Live não é exceção.
E em 2023, alguns usuários é isso ficaram aí, cara? aterrorizados ao se Meu deparar Deus, com que transmissões bizarras de pessoas sentadas na lama, Nossa. encarando a câmera e pedindo Lama, dinheiro. cara. Centenas de streamers faziam exatamente a mesma coisa. O que estava acontecendo? Eles estavam possuídos? Faziam parte de algum culto? A explicação, na verdade, era bem mais simples. Chamar atenção. Tratava-se de uma trend chamada Mandian Lumpur, Nossa, que isso, significa banho de lama. Ela surgiu na Indonésia no início de 2023. Os criadores acreditavam que sua aparência lamentável faria as pessoas se comoverem e doarem dinheiro. E parece que funcionava, já que uma participante relatou ter ganho cerca de $600 e apenas 9 transmissões ao vivo, muito mais do que recebia trabalhando de forma normal. Portanto, essas transmissões não eram tão sinistras quanto pareciam. Na verdade, elas só demonstra como nosso mundo está perdido, né, Joaquim? Mostra uma regra básica da internet. Quanto mais impactante e misterioso for o conteúdo, mais atenção ele recebe. Outros TikTokers também seguem esse modelo, como os Urban Explorers, que se aventuram em prédios abandonados com câmeras para registrar o que encontram. Quanto mais perigoso e assustador é o local, mais visualizações eles conquistam. Como era de se esperar, muitas vezes acabam descobrindo coisas realmente perturbadoras. Símbolos satânicos. Ok, né? Só... Em 2022, um TikToker chamado That Dude From Maha encontrou uma mensagem bizarra, pintada com spray em uma parede de uma casa abandonada em Nebraska. Caramba, tinham budistas na... para onde aquela seta apontava. Mas sinceramente eu não ficaria para descobrir. Algo parecido aconteceu em 2021, quando um explorador urbano chamado Emmett visitou um antigo cinema com drive-in abandonado em Ontário e se deparou com outro recado perturbador escrito na parede. É claro que na maioria dos casos, grafites desse tipo acabam sendo apenas obra de adolescentes brincando com latas de spray, mas em 2022, um explorador urbano bem conhecido encontrou algo muito mais sinistro. Ela entrou em uma casa abandonada que estava repleta de símbolos satânicos. Um deles era um pentagrama cercado, conhecido como pentáculo. Segundo o folclore, bruxas poderiam utilizar esses símbolos para invocar espíritos e até se comunicar com mortos. Ao lado do símbolo havia um jornal que fazia referência a Jimmy Stewart, um famoso ator norte-americano que faleceu em 1997, o que indica que aquele lugar está abandonado há mais de 25 anos. Claro, ainda existe a possibilidade de que aquilo também tenha sido feito por adolescentes, mas há detalhes que tornam a situação estranhamente incomum. Pode ter sido, cara, mas se eu vejo um grafite desse daí de símbolo de bruxaria no chão, vocês sabem o que eu faço, né, cara? Pego um isqueiro, uma boa madeira e já fico preparado, né, cara? E as fotos antigas encontradas lá estavam cuidadosamente organizadas. Uma corda. Além disso, quem quer que tenha ficado ali recentemente, essa pessoa deixou flores sobre a mesa, e elas ainda estavam vivas. Isso indica que as marcas satânicas foram feitas há pouco tempo e que não se tratava apenas de vandalismo. E me prepararei para honrar meus antepassados que lutaram em Jerusalém. Casa suspeita. Vídeos de exploração urbana podem ser bem perturbadores, mas uma casa não precisa estar abandonada para ser assustadora. Em 2024, por exemplo, uma TikToker chamada Emily viralizou depois de encontrar algo, e alguém escondido no Airbnb que ela alugou em Salt Lake City. Segundo ela contou no TikTok, quando ela chegou ao local com os amigos, eles perceberam que a casa estava suja e tinha cheiro forte de urina de gato. Ao revisar o anúncio da reserva, eles notaram um detalhe no final do anúncio. O jardineiro morava no porão. Já desconfiados, eles decidiram sair para jantar antes de passar a noite lá. Mas quando voltaram mais tarde, tiveram uma surpresa assustadora. As luzes da casa estavam apagadas e alguém havia escrito a palavra Sion na porta da geladeira usando imãs de letras. A essa altura, não era preciso dizer duas vezes. O grupo começou a arrumar as malas às pressas e, para piorar, ouviram barulhos vindo do porão, o que fez eles fugirem imediatamente para um hotel próximo. O detalhe mais perturbador veio depois, quando Emily publicou as fotos da casa no TikTok. Alguns seguidores repararam uma marca de bota cheia de lama na porta do porão, como se tivesse sido arrombada com um chute. Até hoje não está claro porque... É isso que eu ia falar, cara. Sabe o que eu fazia, cara? Get out, irmão. Pegar, trancar a porta desse porão e botar um sofá na frente, cara. Queria ver daí, cara. O jardineiro queria que Emily e seus amigos... Ele ia falar, get in, né, cara, pra ir lá salvar ele, tá de sacanagem, mas uma cara. Coisa é certa, eles tomaram a melhor decisão. Não, o cara tá se achando que é dono da casa, ó. Então, ao trocar de lugar para passar a noite. Paguei pra dormir, vou dormir ali, cara. Foi a única TikTok a reservar uma estadia em um Airbnb bizarro.
Em outubro de 2022, uma criadora chamada SpookTooth se hospedou em um Airbnb de temática gótica com seu parceiro. Durante a primeira noite, tudo parecia normal, mas ao acordarem na manhã seguinte... Achei bonito aquele pingente que ela tava... Encontraram mensagens da própria plataforma, avisando para saírem imediatamente da propriedade e não contarem nada ao anfitrião. Naturalmente, o casal obedeceu e foi realocado para um hotel de luxo. A empresa, no entanto, se recusou a explicar o motivo da evacuação, apenas alegando que o anfitrião havia violado os termos de serviço. Mais tarde, SpookTooth... Sai fora, aqui! Eu tô de brincadeira, cara! Pô, cortou meu barato, cara! E descobriu que na noite anterior, o anfitrião tinha enviado uma mensagem pedindo que ignorassem qualquer alerta estranho da plataforma. Pois, foi maldade, hein, cara? Ele sabia que eu ia ver esse vídeo, ele fez isso de maldade contra mim, cara. Ele sabia, cara. Ele sabe que eu sou um cara que não sei esconder meus sentimentos, que tudo se devia a um hóspede anterior que denunciou ele por, segundo suas palavras, coisas muito perigosas e imprecisas que aconteceram naquele lugar. Estranho, né? Ele se recusou a dar detalhes. Então, o real motivo da expulsão continua um mistério. Funcionários que já trabalharam na empresa comentam que uma evacuação total é algo extremamente raro. Eles especulam que a única situação grave o suficiente para justificar esse aviso seria a descoberta de câmeras escondidas na casa. E cara, se for verdade, parece que SpookTooth teve muita sorte. Ainda mais menina, cara. Isso aí, tirando a brincadeira de lado, cara... Esses negócios de Airbnb aí, cara, tome muito cuidado com isso, que isso daí é uma parada assustadora mesmo, cara, os caras... Em hotel é perigoso também, cara, mas é menos, né, porque tem muita gente ali todo dia. Agora em Airbnb, cara, é perigoso, com esse lance de câmera escondida aí, dá medo, cara. Os caras colocam dentro do, sei lá, cara, tem muitas formas da pessoa esconder câmera, né, cara, então... Tomem cuidado, cara, com onde vocês forem... Na verdade, cara... sejam espertos, cara. Vocês vão num lugar desse, cara, só troca de roupa no banheiro, que do banheiro você consegue dar uma olhada boa e pode ter câmera escondida, mas é mais fácil você achar, né? Entendem? Não façam coisas, enfim... Wonder Woman. Mas também, cara, assim, eu falo isso mais pra menina, assim, porque os caras depois podem jogar essas coisas na internet e tal. Agora eu, se for no hotel, o cara quiser me gravar lá também, pode gravar à vontade, né, cara? Pode, ou melhor, pode ficar passando vontade, né? Em 2022, uma TikToker chamada Wonder Woman viu algo estranho. Enquanto ela estava sentada sozinha no sofá, ela percebeu algo estranho no reflexo da TV, a figura de uma pessoa. O vídeo viralizou, somando mais de 15 milhões de visualizações, e muitos comentaram que a figura lembrava bastante uma mulher chamada Samantha. Wonder Woman ganhou esse apelido justamente pela calma ao lidar com a situação. Ainda assim, parte do público não se convenceu, sugerindo que ela poderia ter trocado de câmera e inserido a gravação de uma amiga sentada ao lado do sofá. Para rebater, a TikToker publicou uma nova gravação sem cortes, mas dessa vez a figura havia desaparecido. Isso tornou tudo ainda mais convincente. Mesmo assim, a conclusão mais provável é que se tratava de uma edição de vídeo bem feita e não de uma aparição fantasmagórica. Em 2022, várias contas de terror... Ela gravou sem cortes e não tava mais a figura lá, tá cravado aí, começaram a publicar capturas de tela em um post do Reddit, onde uma usuária compartilhou uma foto aparentemente inocente do casamento da irmã. A imagem é bem comum de início, mas se você ampliar a foto e aumentar o brilho, cara. Pô, isso parece um dinossauro, cara. Espiando as irmãs que isso, cara? Sai fora, Se for de uma pessoa, o resto do corpo não aparece em lugar nenhum da foto, e os olhos brilhantes junto ao cabelo parece um dinossauro, parecem ter saído direto de um filme de terror. Ter um demônio como convidado no seu casamento provavelmente não é um presságio. E a usuária do Reddit só percebeu o rosto 8 anos depois, quando revisitou as fotos, o que a deixou completamente apavorada. Felizmente, algumas pessoas criaram teorias mais lógicas para explicar a cena bizarra. O rosto parece estar atrás do ombro da mulher, mas também poderia estar na frente dela. O ângulo do espelho é bem provável que fosse apenas uma dama de honra escondida fora do enquadramento. Outros acreditam que a cabeça... Não gosto de julgar pela aparência, assim, né, mas... nada mais era do que um emaranhado de extensões de cabelo espalhadas ao lado do espelho. Mas, bom... O livro... Às vezes Pois aqui que eu vou falar é meio pesado, mas às vezes a pessoa tem aquela doença lá do Game of Thrones lá, o escama gris, né, cara? Pô, porque ele parece me desculpa ali, cara, mas é um rosto parece um dinossauro, cara. Misterioso.
O que você faria se encontrasse um livro antigo e sinistro que se encontra trancado com pregos e ferragens? Essa situação aconteceu quando uma bibliotecária chamada Lily encontrou um livro antigo selado com dobradiças de metal e pregos, no West Coast Baptist College, na Califórnia. Claramente, alguém não queria que aquele livro fosse aberto, e alguns dos 3,4 milhões de pessoas que viram o vídeo dela notaram que ele se parecia bastante com um grimório, um livro de feitiços contendo instruções para rituais mágicos, incluindo invocação e expulsão de espíritos. Praticantes modernos de bruxaria afirmaram que grimórios geralmente são protegidos por feitiços, e qualquer um que usava esse é o ponto, né? Você é protegido por feitiços porque o cara meteu um prego ali, né? Permissão corre o risco de ser amaldiçoado. Os seguidores de Libby imploraram para que ela tivesse cuidado e a alertaram para não abrir o livro. Mas infelizmente já era tarde demais. Eu abria também. Quem que ia se aguentar aí, né, e não ia abrir? Eu abria, claro. Pouco tempo depois, Libby publicou uma atualização. Parece hebraico, não? Mostrando que havia arrancado os pregos. Os espectadores ficaram aterrorizados com o que poderia estar dentro do livro, mas felizmente abrir esse livro não invocou nenhum espírito maligno. Dentro só havia um desenho, flores secas e textos que pareciam estar escritos em hebraico. Parece o... Ainda mais pelo formato das páginas, me parece o... Como é que é aqueles livros dos rabinos, cara? Esqueci o nome. Vocês sabem, cara, o livro lá que os judeus usam, cara, esqueci, mano. Até então, 5,5 milhões de pessoas acompanhavam o mistério, e muitas ainda estavam bastante assustadas. Mas quando Libby mostrou o livro a um professor da universidade que falava hebraico, ele explicou que não se tratava de um grimório, e sim de um antigo texto judaico chamado Talmud. Em vez de feitiços... Era isso, cara! Eu tenho muita cultura, cara. Que isso? É o Talmud, era isso mesmo que... E rituais de bruxaria, o livro estava cheio de leis religiosas e teologia. Do judaísmo rabínico, né, cara? Quando especialistas da universidade o examinaram, dataram o manuscrito por volta do ano de 1000... É muito fácil você ver isso, porque no Talmud você tem muitas dessas páginas que são assim, ó, né, com vários textos em colunatas, né? Igual a Bíblia, essa que a Bíblia geralmente é só 2 colunas o texto inteiro, né? Já no Talmud você tem várias páginas que são assim, né? 1500 depois de Cristo. Ninguém sabe como esse objeto antigo acabou na biblioteca, nem porque estava selado. Mas o texto acabou sendo um achado histórico incrível e hoje em dia é exibido na biblioteca dentro de uma caixa selada. Alright. O único sobrevivente. Interessante. Um dos casos mais estranhos do TikTok... Eu falo pra você, assim... Se eu batesse o olho, eu ia ver que era hebraico e ia fazer essa suposição, né? Como vocês viram. Mas, cara, uma pessoa que é leiga no assunto e vê se aquela página quando abriu deve ter sido muito divertido. Porque realmente parece... A letra, né? O hebraico, né, cara? A grafia realmente parece muito um grimório de feitiços, né, cara? Uma língua secreta de runas, alguma coisa assim, né? Que é a conta O Único Sobrevivente. A conta é administrada por Javier, que afirma ter acordado um dia qualquer e transportado para o ano de 2027, onde descobriu ser a última pessoa viva na Terra. Os primeiros vídeos foram publicados em 2021 e mostravam Javier vagando pelas ruas e lojas vazias de Valência, na Espanha. Obviamente a história é fictícia, mas desde então Javier publica regularmente vídeos de si mesmo andando por cidades, lojas e estádios abandonados, mostrando que estão completamente vazios. Alguns desses lugares incluem alguns dos mais visitados no mundo, como o Vaticano, o Museu Britânico e o estádio do Valência CF. Ele também aceita desafios de seus seguidores, visitando locais de difícil acesso como delegacias de polícia. A maior parte das pessoas não acredita que esses TikToks venham do futuro, mas ninguém sabe exatamente como Javier consegue as filmagens. Ao longo dos anos, ele acumulou 9,7 milhões de seguidores no TikTok. Muitos teorizam que Javier provavelmente grava bem cedo, antes que as ruas fiquem bem movimentadas. Com esse tamanho que ele tem, ele pode negociar, né, com os caras, falar assim, não posso entrar lá gravar um vídeo, né? Mas que nem no Vaticano eu já não conseguiria. Só que no Vaticano é muito grande, né? Se ele for bem de manhãzinha, numa segunda-feira de manhã, né, cara?
Pode ser, né? Dá pra fazer, eu imagino. Ou faz acordo com estabelecimentos para isso que eu gravar pensei. dentro de lojas. Também é possível que ele use técnicas avançadas de edição, distorcendo ou removendo pessoas das imagens. Isso eu No duvido, entanto, é acho. improvável que uma Provável. delegacia de polícia permita que um TikToker grave sozinho. Então talvez seja mesmo uma realidade alternativa, onde Claro, algo acontecerá isso pode ser, e mano. toda a humanidade Faz desaparecerá até sentido. 2027. É a navalha de Ockham, né, cara? Essa é a explicação mais simples, né, cara? Se você Se querer criar Javier outras realmente coisas. ficar preso nesse futuro, talvez tenhamos que enviar uma mensagem a ele para descobrir se algum dia obteremos uma explicação para esse mistério. Cara, ganhou até a Copa do E Mundo, chegamos cara. ao fim de mais um vídeo, pessoal. Não esqueça de deixar um like e se inscrever. Ok, gente, muito bom o vídeo, cara. Foi muito legal. Vi vários casos aí que eu desconhecia e que foram muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu aí. Tenham se divertido assistindo esse vídeo comigo, tá bom? Espero deixar um like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.